O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na 32ª semana do tempo comum e precisamos perceber algumas coisas que essa liturgia da palavra nos convida a estar atentos. Primeiro, perceber que a sabedoria, que nós estamos estudando o livro, e aquilo que nos tem sido trazido pela sabedoria, por esse livro, vai nos colocar diretamente em contato com o nosso Senhor. Há uns dias atrás, chamava-se a sabedoria de o Espírito Santo. Aquele que trabalha em nós, aquele que age em nós, aquele que nos leva ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja bem, no Evangelho de hoje nós vamos perceber algo interessante. Os judeus, eles tinham uma ansiedade pela manifestação do reino, porque eles esperavam que aparecesse no meio deles um novo Moisés para tirá-los da opressão do Império Romano, porque era o Império Romano que comandava toda aquela realidade ali da Terra Santa. Eles estavam sob esse domínio e eles queriam ser libertos do jugo dos romanos, daquele jugo que pesava sobre eles. E quando se aproximava a Páscoa, isso se aflorava ainda mais, porque a Páscoa judaica era a celebração da libertação do povo de Deus da escravidão no Egito. E agora eles estavam sob o domínio dos romanos. Então eles esperavam que um rei viesse implantar esse reino sobre a terra, mas um reino político que os libertasse daquele jugo. Por isso que os fariseus perguntam para Jesus no Evangelho de hoje que nós escutamos, não é? É agora que virá o reino de Deus? Qual é o momento? Os fariseus perguntam a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Porque Jesus está indo para Jerusalém. Jesus está indo para a cidade santa. E aumenta mais ainda no coração deles essa agitação em relação a essa libertação que eles esperavam. Talvez, subindo para Jerusalém, era chegado o momento dele estabelecer esse reino. Era chegado o momento dele libertar o povo de Israel, a raça eleita, o povo de Deus, daquela realidade de opressão que eles estavam vivendo. Será que não havia chegado o momento do reino prometido ser estabelecido? E uma outra coisa importante a ser considerada: os fariseus eram os guardiães da lei, os guardiães que tinham esse direito de interrogar. Por isso que eles interrogam Jesus no Evangelho de hoje. Eles interrogam Jesus sobre a manifestação
do reino de Deus, porque eles tinham essa prerrogativa. O interessante, veja, Jesus vai dizer: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Vamos repetir isso? Porque o reino de Deus está entre vós. Agora nós vamos mudar e vamos dizer: o reino de Deus está no meio de nós. Eu queria que você aplaudisse o reino de Deus que está no meio de nós. Eles estavam tão fechados na realidade carnal, preocupados com as coisas desse mundo, que eles não conseguiam enxergar isso, que o reino de Deus estava no meio deles. E deixa eu dizer para vocês, nós também podemos perder a graça, porque a graça passa. Muitas vezes Deus nos visita, e não nos visita da maneira que nós esperávamos. E nós temos dificuldade de reconhecer as visitas de Deus na nossa vida. Sempre quando acontece alguma coisa, seja de bom ou de ruim comigo, eu pergunto: Senhor, és tu? É o Senhor que está me visitando? O Senhor está me visitando nessa situação? O Senhor está querendo realizar alguma coisa comigo? Uma purificação? O Senhor está querendo que eu dê um passo maior de conversão? O Senhor está querendo que eu seja mais humilde? O Senhor está me visitando nessa realidade? Às vezes dolorida, sofrida, às vezes uma prova, um desprezo, às vezes uma situação de enfermidade. Muitas vezes nós somos visitados, mas na nossa fraqueza de sabedoria, quando nós não nos deixamos mover por esse espírito da sabedoria, que é puro, que é santo, que nada de impuro penetra, a gente tem dificuldade de constatar: é Deus que está me visitando. Veja só, olha que palavra forte do livro da sabedoria. Veja só: sendo única, ela tudo pode, permanecendo imutável, ela renova tudo, e comunicando-se às almas santas, de geração em geração, ela forma os amigos de Deus e os profetas. A sabedoria, ela se comunicando às almas santas, ela vai trazer a percepção a essas almas. O que é uma alma santa? Uma alma que está em estado de graça. O que é estar em estado de graça? É não cometer um pecado mortal. E se eu cometer um pecado mortal, o que é um pecado mortal? Às vezes a gente tem que ficar repetindo o óbvio, né? Chesterton, ele dizia assim: vai chegar um tempo na humanidade que falar que a grama é verde e afirmar isso vai ter que ser uma insistência, que as pessoas vão duvidar que a grama é verde. E ele vai dizer: o óbvio tem que ser dito. O que é um pecado mortal? Vamos lá. Para que a gente cometa um pecado mortal, e o que o pecado mortal faz na nossa alma? Ele rompe a caridade que nós recebemos no dia do nosso batismo. O que é a caridade? Caridade é amor. Nós nos tornamos incapazes de amar a Deus quando nós estamos num pecado mortal. Apesar da gente dizer com as palavras, eu posso até ir no Santíssimo e dizer: eu te amo, Senhor, mas a minha alma está rompida da aliança com Ele. Eu preciso retomar a aliança pelo sacramento da confissão. Claro que existe um amor, mas um amor imperfeito. Claro que existe um amor, mas um amor que não consegue caminhar num estado de progresso. Existe uma dificuldade aí de conflito da alma com o nosso Senhor. Mas para que eu cometa um pecado mortal, tem que ser um pecado contra que seja uma matéria grave. O que é uma matéria grave? Um dos 10 mandamentos. Amém? Diga: matéria grave. 10 mandamentos. Se eu transgredir um dos 10 mandamentos, é uma matéria grave. Mas para que seja um pecado mortal, eu preciso ter sido avisado na minha consciência. Isso é pecado. Amém? Então o aviso da consciência. Fala comigo: o aviso da consciência. A minha consciência me diz: Padre Roger, essa atitude é pecado. E mesmo sendo avisado, eu faço o pecado.
aí eu estou num pecado mortal. Matéria grave, consciência e o ato consumado do pecado, mesmo sabendo que era, tendo consciência que era, eu vou lá e faço a minha vontade. Eu me amo a mim mesmo, ao ponto de desprezar a Deus, de desprezar a sua palavra. Isso é um pecado mortal. Mas aqui está dizendo assim: quando nós permanecemos em estado de graça, quando nós lutamos, e é para isso que existe o sacramento da confissão, é para isso que nós precisamos confessar-nos com frequência, para permanecermos em estado de graça. Talvez só assim: mas eu não cometi nenhum pecado mortal, os pecadinhos que eu cometo não tem problema nenhum. Santo Agostinho, quando ele vai falar dos pecados veniais, ele vai falar assim: sabe como são os pecados veniais? Porque a gente aqui talvez a gente não vai ter a visão do que Agostinho está querendo explicar. O pecado venial é como a neve que cai. Quando ela cai, ela é maravilhosa. Você olha lá, você brinca, rola na neve. Mas depois que ela vai acumulando e ela endurece, é difícil conseguir quebrá-la. Aquela pedra de gelo que vira. E ele vai dizendo assim: o pecado venial cometido, consequência, sendo com malícia, ele vai acumulando até nos levar a um estado de dureza de coração, que nós acabamos cometendo um pecado mortal. E o pecado venial, ele tem um problema na nossa vida. E qual é o problema do pecado venial? Eu não... Às vezes a gente está no confessionário. Lá na Canção Nova eu trabalhei muito no confessionário. Aí, uma fila quilométrica. Às vezes a pessoa passa o dia para entrar no confessionário. Na Canção Nova, quem já foi lá sabe. Aí a pessoa chega na frente do padre e fala assim: eu não pequei, eu não peco não. Ai, que vontade de dar uma sapatada. Como é que é então? Se é a Imaculada Conceição, a Virgem Maria, a única que não peca é ela, porque ela foi concebida sem o pecado. Não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas quem diz que matar e roubar, só isso é pecado, né? E o pecado venial, ele esfria o nosso amor a Deus. A gente não consegue progredir. A gente fica ali, patinando no mesmo lugar, não avança. Por quê? A gente vai perdendo aquele fervor, a gente vai perdendo aquele gosto pela oração, a gente começa a entrar num estado de desânimo, de abatimento de alma. Então não há progresso na virtude, a pessoa fica parada. Mas é só um pecadinho, mas é pecado. Aqui está dizendo: sendo única a sabedoria, ela tudo pode, permanecendo imutável, ela renova tudo, e comunicando-se às almas santas. Eu queria que dessa missa você saísse com um propósito: eu quero permanecer em estado de graça. Faz uma aliança com Deus, porque a sabedoria se comunica às almas santas, de geração em geração, e ela forma os amigos de Deus, para que nós sejamos formados como amigos de Deus, e percebamos Deus nos visitar. Deus é o Senhor, nessa dor, nesse cansaço, nessa provação, nessa decepção que eu tive, nesse não, nessa porta fechada. Porque muita gente abandona às vezes a igreja com uma porta que se fecha, com um não de Deus. Aqui alguém já recebeu algum não de Deus? Se alguém recebeu um não de Deus, levanta a mão para eu ver. Pode levantar sem medo. Eu já recebi muitos não de Deus. Eu pedi coisas para Ele que Ele não me deu. Amém? Só que quando nós temos sabedoria, nós confiamos que Deus vê o início, o meio e o fim. A gente só consegue ver o início. Então o não de Deus, ele não interfere no meu relacionamento com Ele, porque eu continuo sendo amigo. No entanto, que Santa Teresa d'Ávila dizia assim, de uma forma engraçada: é por isso que o Senhor tem poucos amigos, porque o Senhor trata assim os seus amigos. Mas é porque Ele está formando os seus amigos e os seus profetas, pois Deus ama tão somente aquele que vive com sabedoria. E quando a nossa alma, quando nós estamos em estado de graça, o agir de Deus tem uma liberdade muito grande, e as percepções sensoriais da graça de Deus, elas se tornam cada vez mais ativas na nossa vida, e nós vamos vendo: não, Deus, o Senhor está aqui. Sabe aquela frase que Paulo vai dizer assim na carta aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso.
é olhar com sabedoria para tudo. Nossa, mas foi dramático, foi uma enfermidade, foi uma perda, foi uma decepção, uma porta se fechou, eu recebi um não de Deus. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada se perde em Deus, tudo é aproveitado. As coisas boas e aquelas que não são tão boas. Mas é preciso viver essa sabedoria. O reino de Deus não virá, vai dizer Jesus, respondendo. Ele não virá com uma grande manifestação exterior, de modo que eles pudessem prever a sua chegada ou acompanhar o seu progresso. As ideias acerca do reino eram políticas, carnais, não eram espirituais. E o que Jesus estava mostrando era espiritual. Mas apesar de tudo o que Jesus fez em 3 anos, eles não entenderam nada, porque eles estavam em trevas espirituais. Diga comigo: Senhor, hoje eu quero ser iluminado pela sabedoria, para que eu saia de qualquer treva espiritual, e a minha inteligência seja iluminada pela graça, e eu consiga te ver em tudo, e em todas as coisas, e eu consiga perceber que apesar das grandes lutas, o Senhor está combatendo comigo e por mim. Apesar das grandes dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo e nunca me abandonará. Apesar de tudo aquilo que eu possa viver e sofrer, o Senhor fez uma promessa. Qual é o seu nome? Como que você se chama? Padre Roger. A minha promessa. Fala agora, você fala o seu nome, eu vou dizer o meu. Você vai dizer a minha promessa, vai falar como se Jesus estivesse dizendo para você. Eu vou dizer: Padre Roger, a minha promessa é cumprida todos os dias. Eu disse que estaria contigo todos os dias até o fim do mundo, até os fins dos tempos. Você pode aplaudir essa presença, é exatamente isso. O reino de Deus já chegou para vós, o reino de Deus está no meio de vós. Igreja que está aqui reunida em Taguatinga Sul, na paróquia São Vicente, você que me acompanha de casa, você que é igreja do Senhor, o reino de Deus chegou para nós. Nós não vivemos nem um dia sem a presença de Deus, Ele está em tudo. Só que nós precisamos ser espirituais o suficiente para perceber. Nós precisamos ter sabedoria para perceber. Durante 3 anos Jesus fez milagres, ressuscitou mortos, pregou. Jesus fez coisas extraordinárias, multiplicou o pão, transformou água em vinho. Mas eles não conseguiam enxergar que Ele era o Messias, porque eles estavam em trevas espirituais. Era só um pensamento carnal. Eles queriam um político que os libertasse. Orígenes vai dizer que Jesus é auto-Basileia. Ele é o próprio reino de Deus. O rei é o próprio reino. E esse reino acontece quando nós estamos com Ele. O reinado dele acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você. E acontece sem espalhafato exterior. Vai acontecendo no nosso interior, no nosso coração. Nós vamos percebendo: Ele está aqui, Ele está comigo. Às vezes escondido. Eu sempre lembro da sobrinha do Padre Fabrício. O Padre Fabrício da Canção Nova dizia que quando ele vinha em casa, a sobrinha dele era menorzinha, e aí ela queria brincar com ele de esconde-esconde. E aí ela se escondia sempre no mesmo lugar. E falou assim: a Maria Fernanda só pode ser louca, gente. No mesmo lugar toda vez, ela nunca esconde num lugar diferente. Aí Deus falou com ele assim: eu sou desse jeito, eu estou escondido sempre no mesmo lugar. É só você ir atrás de mim para você me encontrar. Ele se esconde na Eucaristia, no tabernáculo para ser adorado por nós, na palavra, quando nós nos reunimos, na Santa Missa. Ele se esconde em nós e nós podemos encontrá-lo. Nós podemos encontrá-lo. Ele é o rei e Ele é o reino. E eu, acolhendo o rei, eu acolho o reino. E aos discípulos Jesus vai dizer: é bom esperar, é bom desejar que eu venha, que eu volte, mas não faça disso uma obsessão.
Nós devemos estar ocupados fazendo o nosso trabalho, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo. Mas nós temos que cuidar-nos dos falsos profetas, daqueles que querem corromper a verdade, aqueles que querem relativizar a verdade, aqueles que estão dominados por um espírito de enganação. E ele vai dizer: a vinda do Filho do Homem vai ser repentina como um relâmpago. O relâmpago avisa quando ele está vindo? Sim ou não? Não, ele dá aquele clarão. Você coloca a mão na cabeça, já vai dar um estrondo. Mas o relâmpago, ele aparece do nada. E Jesus voltará dessa maneira. Por isso nós precisamos estar em estado de graça, esperando todos os dias a vinda do Senhor. Mas hoje Ele se deixa encontrar por você. Coloca a mão no seu coração. Experimenta essa presença. Diga: eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu tens um projeto para mim. E nessa noite de graça, nessa quinta-feira abençoada, onde a sua palavra me traz uma garantia que tu estás comigo, que tu sempre estarás comigo, eu quero tomar posse nessa noite dessa graça, da sua presença. Eu quero te buscar todos os dias, porque o Senhor se esconde no mesmo lugar para que eu te encontre, para que eu te veja, para que eu te experimente. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser profeta. Então me dê a graça, Senhor, de enxergar com os olhos da fé a sua presença. E naqueles momentos onde parece que o Senhor não está, daqui para frente eu vou perguntar: és tu, Senhor? Estás aqui? E eu vou receber a resposta: sou eu. Eu estou com você até o fim do mundo. Amém. Amém. Pode aplaudir esse Deus que estará conosco todos os dias até o fim do mundo, até os fins dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.